Esta é a noite que o Senhor nos deu. Vamos louvar, vamos adorar a esse Deus tão maravilhoso, que faz tanto por nós, e nós muitas das vezes não fazemos aquilo que é certo, não fazemos tantas das vezes a vontade do nosso Deus. Santo Eterno Deus, glorioso Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Ó Santo Deus, te pedimos a direção deste povo. Toma este lugar nas tuas mãos. Receba tudo que for feito aqui, todo louvor, ó Deus de amor, tudo que for feito aqui, que possa chegar até o teu trono suave, Deus de amor, como cheio de agradecer. Ó Pai de amor, abençoa cada participação. Muito obrigado por esse dia. Abençoa, Senhor Deus, o nosso pastor. Abençoa todos os pastores. Graças eu te dou no santo nome de Jesus. Amém. E Ministério do Louvor.
O nosso tema diz: voltando ao primeiro amor. A igreja, bem forte. Voltando ao primeiro amor. E a divisa? No entanto, contra você tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a vocês e tirarei do seu condenado no lugar dele. Apocalipse 2, 4 e 5. E nós temos a nossa leitura bíblica alternada que se encontra em Romanos 12, 1, 2, 9 a 21. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicando ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Que o amor de vocês não seja fingido, odeiem o mal e sigam o que é bom. Amem uns aos outros com amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. Trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam ao Senhor com o coração cheio de fervor. Que a esperança que vocês têm nos mantenha alegres, aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Repartam com os irmãos necessitados o que vocês têm e recebam os estrangeiros nas suas casas. Peçam que Deus abençoe os que recebem vocês. Sim, peçam que Ele abençoe e não amaldiçoe. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham por todos o mesmo cuidado, não sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes, e nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que sejam Deus quem te dê o castigo, pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Mas faça como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele; se estiver com sede, dê água, porque assim você dará a imagem de remorso e memória. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Amém. A igreja pode se sentar. Nós vamos ter um momento de oração. E nesse momento de oração nós vamos orar pelas famílias da igreja e pelos projetos da igreja e enfermos. Para tal oração eu convido o nosso irmão Selma que esteja orando pelas famílias da igreja e para o projeto da igreja e os enfermos. Senhor Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, quero pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas. Obrigado, Deus, pelos filhos que nos concedeu. Obrigado por essa noite, por estar aqui na tua casa. Agora, Deus, eu quero o projeto da igreja nas tuas mãos. Toma, meu Deus, tudo que é ser feito na tua casa nas tuas mãos. Vamos nos ver, Senhor, bem. O Senhor possa providência da vida de cada um. Senhor,
Os irmãos são abençoados, então sempre lembram de orar por eles. Os irmãos também têm uma dificuldade. Aqui os irmãos pedem oração. Vai lá, pastor, dá para você orar comigo? Né? Então, hoje é o dia que os pastores são homenageados e o nosso pastor Marcelo também vai ser homenageado. Eu convido a nossa MCM, que estará fazendo um jogral. Persistente, prudente, prestativo, positivo e polido. São apenas algumas qualidades do nosso pastor, e por Deus foi ungido. Atencioso e amável, acolhedor, atento e ágil. Conduzir um rebanho não é nada fácil, mas com o cajado da palavra, o nosso pastor tem sido por Deus abençoado. Pastor Marcelo tem sido sempre simpático, sensato, seguro e sociável. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor, por ter nos dado um pastor cansado, Pastor Marcelo. Trabalhador, dedicado, triunfante ao seu legado, temperança faz dele centrado. Este é o nosso pastor amado. Objetivo e organizado, obediente, otimista e ousado. Obreiro aprovado que ora incansavelmente por essa grande obra. Responsável, resistente e resistente. Quem tem um pastor assim como o nosso é com certeza uma ovelha feliz. O departamento infantil, o nome da igreja, vai estar te levando uma lembrança, tá? Oremos. Senhor Deus, amado Pai, Pai de amor, de misericórdia, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Esse dia que o Senhor nos concedeu, separou para que estivéssemos te louvando e agradecendo o teu nome. Muito obrigado pela vida do teu servo, pastor. Que o Senhor venha abençoar ricamente a cada dia. Que ele seja todos os dias abençoado pelo Senhor. Continue derramando sobre ele suas bênçãos, Senhor. Dando sabedoria, revestindo ele, Senhor, do alto da cabeça até a ponta dos pés, Senhor. De onde quer que o teu servo vá, o Senhor possa guardar a vida dele. Seja também com a sua família, Senhor. Toma ela depois de nome. Abençoe cada dia a vida deste homem de Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o nosso pastor e que o Senhor revista ele, né, de toda a armadura de Deus, que ele possa ser sempre pronto a estar ajudando as suas ovelhas. Vamos ter agora um momento de dedicação dos dízimos e ofertas, e as nossas ofertas são para missões, curso de capacitação, literatura, apoio social aos membros necessitados, aquisição e manutenção
aquisição de imóveis, luz, água e etc. Tudo isto é realizado com os nossos dízimos e ofertas. Sejamos atentos aos nossos compromissos de sustento com a obra do Senhor. Aniversariante dessa semana, além da irmã Sandra, tem mais alguém? Não? Eu vou pedir a nossa irmã Sheila, esteja orando assim pelos dízimos e ofertas e pela vida da nossa irmã Sandra Jatobá. Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de dizimarmos, ofertarmos. O Senhor nos concede o nosso pão de cada dia, nós te agradecemos. A gente tem um teto. Nós temos um teto onde a gente tem uma casa para voltar. Muito obrigada, Jesus. Para alguns pode parecer pouco, mas para a gente é tão maravilhoso. A gente está no nosso canto, pelo nosso lar, nossa família, nós te agradecemos. Nós temos visto e vivido a providência do Senhor. Nós temos visto a tua igreja cumprir, arcar com as suas despesas, honrar nos compromissos. E isso somente é pelo Senhor Jesus. Então, muito obrigada. Que seja sempre administrado pelo Senhor. Os dízimos e as ofertas declaradas. Aqueles que têm seus empregos, que o Senhor concede. Aqueles que necessitam de o Senhor abre portas de emprego. Toma a tua serva Sandra nas tuas mãos, nesse momento maravilhada por esse presente que o Senhor deu para ela. Amanhã ela completa mais um ano de vida, Senhor. E o Senhor deseja
coração dela o Senhor realizou. A sua netinha está vindo aí. Igreja que vem ali na barriguinha da igreja, crescendo, e venha forte aí para ligar o coração da santa da sua família. Que assim seja. Obrigada por tudo, Jesus. Nossa vida é só gratidão, Senhor. Não temos o que reclamar, somente agradecer. Sustenta teus servos, aqueles que necessitam, Pai, da tua força vinda do Senhor, para superar as suas dificuldades, né? Tanto da mente como do físico, né, Pai? Então, sustenta teus servos, dê força, que a nossa alegria seja renovada a cada amanhecer. Renova a nossa fé em Ti, Jesus. Renova, Senhor. A gente precisa, Senhor, meu Deus. A gente precisa ter essa fé na palavra do Senhor. Oh, Pai amado. Então, seja da tua igreja, renova, dê a força. Aquele primeiro amor, quando a gente leu, né? Que a gente se alegrava tanto quando a gente aceitou o Senhor e queria tudo que você aceitasse o Senhor, Jesus. Oh, Pai, e renova esse primeiro amor dos nossos corações a todo tempo, Pai. Que a gente possa ter a alegria de te louvar na tua casa, quando a gente sair dos nossos lares e vir aqui, viver essa comunhão aqui, e seja com alegria no nosso coração, amém. Então, vindo aqui para Ti, prestar um culto ao Senhor. Oh, Pai amado, é tão pouquinho, Senhor Deus. A gente sente tão pouquinho que a gente faz, oh Pai, mas é de coração, Senhor, porque a gente Te ama. Esse Teu amor por nós é maior, oh Senhor Deus, como é maior, e deu aquele Filho para nós, tão pecador, oh Pai, tão não merecedor, mas é tanto amor que o Senhor deu aquele Filho na cruz para morrer por nós, mesmo a gente não merecendo. Então, Senhor, abençoa a tua igreja, continue abençoando, Pai, continue sustentando a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando tem fome, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Ministério de louvor. Convido os irmãos a se colocarem de pé, aqueles que puderem. Como esse grande coral acabou de cantar aqui, né, no momento de dízimos e ofertas, vamos cantar todos juntos. Se você não sabe esse louvor,
oremos. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, porque nós sentimos a sua presença neste lugar. Muito obrigada, Senhor, por você falar conosco desde a hora que estamos aqui, Jesus. Ó Deus, obrigado porque a tua palavra é fiel. Obrigado porque o Senhor traz alegria aos nossos corações. Obrigado porque o Senhor usa o teu servo para falar para que te combatido, Jesus. Ó Pai, que eu continue a falar para que fazer uma célula, Jesus. Que aquilo que o Senhor colocou no coração deles, a palavra poderosa, venha cada dia contra os nossos corações. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a sua voz. Qualquer empecilho, qualquer embaraço, joga por terra agora em nome de Jesus. Não permita que nenhum coração, Senhor, saia daqui da forma que entrou, mas que todos saiam renovados, porque o Senhor está neste lugar e há de falar conosco. Muito obrigada agora pela vida do teu servo. Eu te agradeço desde já, porque a palavra que vai vir de acordo com a tua vontade, vai vir direto aos nossos corações. Então, Pai, muito obrigada por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Queridos, Deus é maravilhoso. Muitas vezes nós não compreendemos os fatos que estão ocorrendo na nossa vida ou à nossa volta, mas como servo de Deus, nós precisamos acreditar naquilo que nós acabamos de louvar. No primeiro louvor, que Deus tem controle de todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Em seguida, nós declaramos que pode vir sim o vento, a nossa nau pode balançar de um lado para o outro, mas o Senhor tem controle de todas as coisas, porque Ele é o poderoso Deus. E diante de tudo aquilo que foi ministrado através dos louvores, um pouquinho antes aconteceu algo que, na verdade, mostra que Deus tem o controle de fato de todas as coisas. Houve um desencontro de informações e esse desencontro muitas vezes nos assusta, porque não estamos preparados para fazer aquilo que deveria ser feito. Como nós planejamos a nossa vida, nós fazemos isso porque queremos ter o controle das coisas. Nós planejamos sair de um determinado local, ir para outro, nós planejamos um culto, nós estudamos uma mensagem para que tudo venha estar no máximo possível sobre os nossos controles. Mas Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso, porque Ele pega aquelas coisas que muitas vezes são improváveis, são confusas, e Ele traz aquilo que Ele revela, aquilo que é a vontade dEle. E aí não tinha mensagem, porque não seria eu o pregador. E de uma forma muito humilde, eu quero falar com os irmãos, eu tenho centenas de mensagens escritas. E eu falei, o que eu vou levar para a igreja? E eu tive que confessar qual a mensagem que eu já trouxe para a igreja. E eu fiquei, poxa, mas essa mensagem eu já falei para a igreja, e quando eu chego aqui eu vou entender porque Deus quer que repita ou que traga essa mensagem de novo. Porque venham falar das nossas ações e nossas reações em dias de crise. Venham falar a respeito da fé que nós dizemos ter, mas venham nos confrontar com relação a esta fé. É importante nós identificarmos as nossas dificuldades, as nossas limitações. Como ser humano, nós vamos muitas vezes nos sentir abalados, sensíveis e sem condições de tratar elas. Mas tão importante quanto identificar é não vivermos alienados aos problemas. Precisamos identificá-los, mas não podemos também entrar em negação, dizer não tem problema, não existe problema, aquela situação não está acontecendo, porque é perigoso. Porque chegará um momento que você não terá como lidar com isso. Por exemplo, sentimento
Muitas vezes nós somos crentes, crentão. Eu não tenho raiva, eu não tenho inveja, eu não tenho ciúme, eu não fico magoado porque eu já perdoei. E deixamos de ser tratados pelo Espírito Santo de Deus porque entramos numa negação. Se você chega diante do teu médico e fala, não tem problema nenhum, ele fala, vai. Mas quando nós entramos diante do médico dos médicos com as dificuldades e limitações, quando não sabemos lidar com as circunstâncias da vida e apresentamos a Ele, Senhor, eu não sei lidar com isso, o Senhor vai olhar para nós e falar, filho, eu estou contigo, eu vou te dar os recursos que te são necessários. Então, queridos, é importante identificar os nossos problemas, mas tão importante quanto identificar é reagir da forma correta a esses problemas. Precisamos ter uma visão a respeito dos problemas, e essa visão ela precisa ser uma visão que vem de Deus para nós, não é uma visão somente humana. A visão humana ela identifica e qualifica o problema, mas quando nós temos uma visão que vem de Deus, nós pegamos aquele problema, identificamos ele, mas vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé e vamos ver quão poderoso ele é para atuar nas nossas vidas, se não para vencermos, mas para nos permitir passar por esses problemas, passar pelas dificuldades. E por isso, queridos, precisamos ter essa visão divina, uma visão que servos de Deus, quando passaram pelas provas, quando passaram pelas dificuldades, tiveram. E desta noite eu quero compartilhar com vocês a história que passou Eliseu, servo de Deus. Segunda Reis, capítulo 6, verso de número 16. Amém? Segunda Reis, capítulo 6, eu vou ler do 8 ao 16. O rei da Síria fez guerra a Israel e um conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estarão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou por ele os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: este está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temos, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Amém. Meus irmãos, quando você recebe uma unção, ela precisa ser para que o seu Deus seja exaltado. Pessoas e situações colocarão em xeque esta unção, esta confiança que você tem em Deus. E exatamente nesse momento
que você precisa colocar em prática a tua fé. Aquilo que você pediu ou aquilo que você recebeu de Deus, ele te é necessário exatamente nessas circunstâncias. E Eliseu estava num momento em que ele precisava externar a sua fé. Ele precisava viver a sua fé. O versículo 9 é dito: diga o que você quer que eu faça, porque você, antes que eu seja levado embora. Desculpa, 2 Reis, capítulo 2, versículo 9. Ali Elias disse a Eliseu: diga o que você quer que eu faça por você antes que eu seja levado embora. Eliseu disse: quero receber como herança 2 vezes mais poder do que os outros profetas vão receber. Ele podia pedir muita coisa, mas o que ele pediu foi a unção de Deus. Eliseu pediu a presença de Deus, a capacitação de Deus, porque ele sabia que era necessário para a vida dele. Era necessário não somente para ele ser abençoado, mas para ele ser bênção nas outras pessoas. Deus entrou na tua vida, não foi por acaso, irmãos. Deus entrou para a tua vida para que nos momentos de dificuldade Ele seja a tua fortaleza, Ele seja o teu porto seguro, mas também para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas, acima de tudo, na vida daquelas pessoas que não têm a visão de Deus. Você, como chamado, separado por Deus, terá a oportunidade de viver a sua fé. Então, queridos, esta fé, ela nos é necessária quando nós nos deparamos com circunstâncias de adversidade, porque em circunstâncias de adversidade há 2 propostas de ação tua: uma atitude de fé ou uma atitude de desespero. 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Ali viu tropas sírias com seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou na casa de Eliseu e disse: Senhor, nós estamos perdidos, o que vamos fazer? Queridos, quantas vezes nós nos comportamos assim? Vemos os problemas, as dificuldades da vida, e nós só olhamos para ele, só enxergamos ele. O que tinha de diferente entre o moço de Eliseu e Eliseu diante dessas dificuldades? Eliseu tinha a visão de Deus. O moço de Eliseu tinha a visão humana do homem. A visão humana só olha problema, dificuldade. Está vendo, irmão? Só olha dificuldade. Só vê naquela circunstância que não foi resolvida um grande problema. Mas Eliseu, como servo de Deus, ele viu ali uma oportunidade de o nome do Senhor ser exaltado. E como ele vê uma oportunidade? Porque ele tem comunhão com Deus. Tendo esta comunhão com Deus, talvez você se assuste. Talvez aquela dificuldade traga um receio para você, um medo para você. Mas logo em seguida o Espírito Santo de Deus vai te conduzir a uma lógica que não é humana, mas que é divina. Essa lógica divina, ela é meia boca. Não encaixa às vezes nada com nada. Aonde tem a derrota, surge a vitória. Aonde está o fim para as outras pessoas, tem o início ali. Então, diante dos fatos que muitas vezes para nós parece ser um despejo, como foi para o moço de Eliseu, nós precisamos ter essa visão baseada na nossa experiência com Deus, baseada na nossa fé com Deus, e não no comportamento que muitas vezes nós temos, de olhar para os fatos e dar declaração pessimista. Acabou meu casamento, acabou a minha oportunidade, eu não vou conseguir mais, é o meu fim, é sempre assim na minha vida, está tudo perdido. É dessa forma mesmo, é assim mesmo. Antigamente a gente escutava muito, né? Aquele ditado: pau que nasce torto. É assim, irmão.
do nosso pensamento, do nosso vocabulário, porque isso traz ansiedade, isso traz sofrimento antecipado, isso traz a derrota quando não está declarada a derrota. É você já entrar em campo, já entregando os pontos, é você já entrar no jogo já falando: eu estou derrotado. É uma derrota antes do início da luta. Não é porque estamos cercados do inimigo da enfermidade, não é porque estamos cercados do inimigo da inimizade, não é porque estamos cercados do inimigo da falsidade, da maldade, que nós vamos entrar em desespero. Nesses momentos é necessário nós buscarmos a presença de Deus, porque Deus estará intervindo nas nossas circunstâncias. Queridos, nem a própria derrota pode ser considerado o fim. Já vivi vários momentos, como relatei no domingo passado. Já vivi vários momentos que parecia ser o fim de um projeto, o fim de um sonho, o fim da oportunidade, mas na verdade aquele era o começo, era algo novo que Deus estava fazendo. Nós precisamos viver com as dificuldades sem antecipar derrotas, sem declarar que já estamos derrotados. É claro, ciente que existe um problema, mas sem o desespero. Preste atenção nessa palavra: desespero. Parece que eu não estou mais esperando nada. É o comportamento de muita gente que entra em desespero, não está esperando nada. Ele não está esperando porque falta o quê? Falta fé, falta a confiança em Deus. Eliseu, ele recebeu a unção de Deus, mas ele recebeu algo muito mais poderoso e maior: a capacidade de acreditar, a capacidade de ver além dos olhos humanos. E é isso que você precisa, é isso que nós precisamos: olhar e enxergar além daquilo que os olhos humanos, carnais, enxergam. Mas isso só é possível quando nós direcionamos os nossos olhos primeiramente para a cruz de Cristo. Quando nós direcionamos os nossos olhos primeiramente para o nosso Senhor Jesus, porque lá na cruz do Calvário está exatamente retratado essa história. Ali estava a derrota segundo o conceito humano, mas lá na verdade estava a vitória minha e a sua. Sabe, queridos, há muitos olhos sobre as nossas vidas, e esses olhares estão divididos entre pessoas que nos admiram, mas há pessoas que torcem para que as coisas terminem mal de fato. A nossa reação, seja imediata ou a subsequente, será notada, será avaliada. As pessoas estão observando como você se comporta, e não é para simplesmente te elogiar, não é simplesmente para avaliar e te ajudar, não. É para julgar a tua fé. Mas quando você se comporta de uma forma como Eliseu se comportou, querido, esse olhar julgador, na verdade, vai se tornar uma situação que a pessoa vai olhar e vai ver uma pessoa que crê no Senhor. E essa tua confiança no Senhor será uma mensagem de Deus para essas pessoas. E aí elas vão falar para você: está ruim? Está ruim a tua vida? Aí você fala: está ruim, mas pode melhorar. As pessoas olharão para você e vai falar: olha, não tem jeito. Você pode falar de fato, não tem jeito. Sem Deus, com Deus atuando nessa situação, há jeito para todas as coisas. Em todos os momentos da vida precisamos ter atitude de fé, irmãos, pois as crises ou a sua aproximação pode vir a se tornar como um redemoinho. Como o redemoinho faz? Ele pega você lá em cima, né? Você está, por exemplo, dentro de uma água e tem aquele sumidor que o pessoal fala, né? Te pega lá em cima e ele vai te puxando, levando cada vez mais para o fundo. E se seus problemas não forem colocados
chegar diante de Deus, se você não tiver uma atitude de fé, os teus problemas vão te pegar, te rodar e te levar cada vez mais para o fundo. E toda vez que você tenta levantar, você não consegue. Quem já levou caixote em praia? Você tenta levantar, vem a onda e te joga de novo no chão. Você tenta botar o pé, firmar o pé, ela vai, te joga de novo. Você fala, eu sou forte, agora eu vou ficar em pé. Ela te joga no chão de novo. E assim é a nossa vida, assim é, irmãos. Assim é a nossa vida quando nós não confiamos no Senhor. Os problemas vêm, a gente fala, eu vou conseguir, eu vou. Mas você está só na tua confiança. Você está só na sua capacidade. O salmista, no Salmo 18, versículo 6, diz: clamaremos ao Senhor, e do seu tempo no céu o Senhor ouvirá na nossa voz o nosso grito de socorro. O Senhor está esperando o teu grito de socorro. Em segundo lugar, é necessário uma visão, desenvolvermos uma visão em que nós possamos alcançar uma fidelidade a Deus. Segunda Reis, capítulo 6, versículos 16 e 17. Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixe que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu. O morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Queridos, talvez o Senhor não vá abrir os teus olhos e você vai ter a mesma visão, mas você precisa acreditar. Você precisa confiar que Deus está enviando socorro para você. Você não está só. A luta é grande, é difícil, mas Deus está vindo como socorro sobre a tua vida. A visão que consegue ver a fidelidade de Deus, ela traz esperança e ela traz tranquilidade. Para falar sobre isso, eu quero usar o exemplo do Novo Testamento. Lucas 8, capítulo 49 ao 50, e depois versículos 52 ao 54, que conta a história de um homem que estava numa situação muito difícil na sua família. Jesus ainda estava falando quando chegou na casa de Jairo. Um empregado lhe disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Todos que estavam ali choravam e se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chore, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus pegou-a pela mão e disse bem alto: menina, levanta-se. Aquelas pessoas não viram que Pedro, Tiago e João já tinham visto. Talvez as pessoas que estão à tua volta, as pessoas que têm falado para você que o teu problema é muito difícil, muito grave, talvez ela não tenha visto o que você já viu. Ela não teve experiências que você já teve. E para elas é normal dizer: olha, tem jeito. Isso aí é verdade. Para aquelas pessoas que estavam ali com a filha de Jairo, a realidade delas era isso: a morte ou o fim. Porque é isso que elas conheciam. Mas aí entrou nessa história alguém que não cumpre regras humanas. Ele não depende da ação do homem para que ele faça aquilo que ele precisa fazer. E Jesus declarou uma palavra para Jairo que ele quer declarar uma palavra para você nesta
tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Confie e a resposta virá. Era como Jesus dissesse a Jairo, porque ele falou: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Era como Jesus dissesse a Jairo: você está vendo o fim, Jairo. E o fim será se você deixar de acreditar. Você está vendo algo dificultoso, Jairo, mas você não está vendo aquele que está presente aqui neste local. Você está vendo aquilo que não pode ser feito pelos homens, mas você não está vendo aquilo que pode ser feito pelo Filho de Deus. Você precisa acreditar no que o Senhor pode fazer. Você precisa ver que Ele é Senhor e Ele pode fazer algo maravilhoso, e algo maravilhoso pode acontecer na tua vida. O teu momento é difícil, sim, mas a sua vida foi confiada a Deus. Anos depois, Pedro e João estavam indo para o templo e encontraram um homem sem esperança e sobrevivendo com o seu sofrimento que levava a dor, que levava a situação que dilacerava a alma dele. Não era só algo carnal, não era algo somente físico, mas humilhava ele, trazia uma situação difícil para ele. Então, lá em Atos capítulo 3, versículo 6, a palavra de Deus diz que Pedro declarou uma palavra: não tenho nem dinheiro, mas o que eu tenho eu lhe dou, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-se e anda. Talvez os teus recursos sejam muito limitados, ou você não tenha nenhum recurso, mas você não precisa dos teus recursos, você precisa do recurso divino, do recurso que vem de Deus. Você precisa daquele que tem o poder para todas as coisas. Já sabia que a esperança da vida dele estava em Jesus. O posto ele já não sabia, mas Pedro e João conseguiram enxergar a fidelidade de Deus, porque eles já haviam visto isso, e assim eles podiam compartilhar com aquele que não via. Então entenda isso. O que eu falei anteriormente das suas circunstâncias, das suas dificuldades, a tua fé é necessária para que você supere, para que você vença, para que você vá à frente. Mas a sua fé, ela vai ser e ela pode ser bênção para as outras pessoas, como foi com esses servos de Deus. Eles se depararam com alguém que não conhecia o Senhor dos milagres. E eles compartilharam aquilo que eles tinham. Eu não tenho recursos humanos, mas o que eu tenho é recurso divino. E eu creio. Sabe? A sua dificuldade não pode ser diminuída por ninguém, mas ela está aí por algum motivo. Não é o acaso de Deus. E o Senhor, Ele pode fazer de você um canal de bênção. E Ele quer fazer isso de você. Ele não quer só te abençoar, não. Ele não quer só resolver o teu problema, não. Ele quer que você pegue essa tua experiência e faça algo com essa experiência. Mas esse algo com essa experiência só será possível de ser executado se você conviver e viver confiando no Senhor. Se você acreditar que o Senhor está contigo nesse momento difícil, aí você vai poder compartilhar com as pessoas: olha, a situação é difícil, a situação é complicada. Eu quero ir, agora me veio à mente um irmão que ele veio aqui na nossa igreja, e ele tocava violino. Não sei se os irmãos lembram disso. Aquele irmão, ele tinha um câncer, e ele foi declarado como terminal pelos médicos, e deram para ele, eu não lembro muito bem, mas não passava de 1 mês de vida. E aí o princípio dele foi um princípio de homem, de cristão.
certeza. Mas depois o Espírito Santo trabalhou nele e falou: eu tenho um mês, o que eu vou fazer? Vou viver com o Senhor. E quando ele veio aqui, já tinha 4 anos já, que ele estava nesse terminal. O nosso Deus, ele é poderoso. O nosso Deus é maravilhoso. E talvez nós estejamos sendo derrotados porque nos falta fé, nos falta confiança, e nós só olhamos para os problemas, para as dificuldades, ao invés de pegar esses problemas e dificuldades e olhar para o nosso Senhor e falar: Senhor, o que eu posso fazer com esses problemas e dificuldades? O que o Senhor quer fazer e pode fazer através desses problemas e dificuldades? Mas não seja egoísta. Não seja egoísta. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus usar. Porque quando nós somos egoístas, nós queremos simplesmente resolver os problemas. Nós queremos sair daquela situação. E talvez Deus fale: a minha graça te basta. Mas o meu poder vai te aperfeiçoar. E eu vou agir na tua vida através da tua vida. Paulo conviveu com aquela enfermidade por muitos e muitos anos, mas ele não deixou de ser usado por Deus até o final da vida dele. Como Eliseu, precisamos pedir que Deus permita quem está ao nosso redor consiga enxergar a mão de Deus atuando em nós, atuando na nossa vida. Mas para isso temos que viver confiantes no poder do Senhor. Temos sim que estufar o nosso peito e dizer: olha, está doendo, está difícil, mas eu tenho meu Deus que está comigo. Eu tenho meu Deus que vai me condicionar a passar por essas lutas, mas passar por elas, não com ausência de paz, porque a paz do Senhor, que excede todo entendimento, está comigo. Nas dificuldades iremos enxergar com todos as adversidades, mas os nossos olhos precisam enxergar algo que vai além das circunstâncias. Como cristãos, irmãos, a nossa visão deve alcançar o exército celestial que está nos protegendo, que está nos guardando, que está nos direcionando, que está atuando sobre a nossa vida, irmãos. Em terceiro e último lugar, capítulo 6 de 2 Reis, versículo 21 e 22. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: ferido eis, meu pai. Respondeu ele: não ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu Senhor. Precisamos viver uma vida de paz, mesmo quando nós estamos em meio às guerras. Há pessoas que não desperdiçam uma oportunidade de fazer-se justiça. Crente não se vive, né? Faz justiça. Fez mal, né? Vou fazer justiça. Não leva o desaforo para casa. Eliseu orienta da mesma forma que Paulo orientou lá em Romanos capítulo 12, versículo 19 e 21. Preste atenção que Paulo fala, o apóstolo Paulo: amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer; se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não é necessário amar para perdoar. Não é necessário amar para ser misericordioso, para ser longânimo, caminhar longas distâncias com Deus. Você consegue, mas é muito melhor e será muito mais
quando isso ocorre, queridos? Quando nós estamos com o sobrepeso do ódio, da mágoa, da expectativa da vingança, porque vivemos tristes, vivemos aborrecidos, vivemos decepcionados, porque não está acontecendo a justiça segundo o nosso querer. Em vários momentos da vida, temos que escolher entre ter razão ou ser feliz. Escolher perder para que muitas vezes a gente venha a ganhar. E foi isso que Eliseu fez. Ele abriu mão do seu direito de revide ou defesa para mostrar todo o poder que Deus pode dar. E o poder que Deus pode dar não é ir lá e matar o teu inimigo, não é ir lá e espingar no teu inimigo. Queridos, não há maior poder do que alguém fazer algo contra você e você ter condições de perdoar. A pessoa não merecer, mas ainda assim você conceder perdão. Porque é difícil perdoar. É difícil você reconsiderar, principalmente quando alguém continua fazendo algo contra você. Eliseu, ele abriu mão do revide para mostrar que todo o poder de fato emana de Deus. A justiça, quem faria era Deus. Quem colocaria as coisas na ordem seria Deus. Irmãos, eu já vivi momentos em que fui humilhado. E sinto informar que não foi por descrente. Mas naquele instante o Espírito Santo de Deus, irmãos, não foi o homem, mas o Espírito Santo de Deus acalmou o meu coração e me levou a buscar a justiça divina e a entregar a minha vida e a situação a Deus. Isso é de Deus, irmãos. Eu não queria isso, mas Deus me conduziu a enxergar isso e a ter condições de fazer isso. No momento certo, Deus revelou todas as coisas e mostrou tudo o que era correto, tudo o que estava acontecendo. Se fosse um homem, a coisa tinha saído. Pois, querido, preste atenção. Há poder em cegar o inimigo, há poder em tornar este inimigo submisso, há poder em derrotar uma pessoa, em ser superior a essa pessoa. E talvez essa pessoa esteja dentro da tua casa, não sejam pessoas distantes. Talvez essa circunstância de se colocar como uma pessoa superior esteja dentro da tua casa. É o teu comportamento, infelizmente, é a tua maneira de ser. Você precisa ter a razão. Você tem que ter a última palavra. Você precisa entender, queridos, que há um poder muito maior em se submeter a Deus e nele descansar, ao invés de lutar com as tuas próprias armas. Porque quando você assim se comporta, você está mostrando que de fato confia em Deus. O inimigo quer trazer guerra para dentro da tua casa, mas você se comporta com paz e traz aquilo que vem de Deus, as armas divinas, para dentro do teu lar. O inimigo quer te cutucar e ele faz isso com vários. Ele sabe exatamente o ponto fraco de ela. E aí vem aquela palavra atravessada no momento errado. E é exatamente nesse momento que nós precisamos correr para o Senhor Jesus, se submeter a Ele e descansar dele. Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, isto me machucou, isto me magoou. Mas antes de ir resolver com as tuas condições, vá até o Senhor Jesus e Ele direcionará aquilo que você precisa falar e como você precisa se comportar. Eliseu e o próprio rei poderia se livrar de um problema de uma forma muito prática.
Estava ao alcance deles tornarem as rédeas da situação e matar os soldados inimigos. Eles poderiam deixar o rei sírio com receio, mas eles abriram mão dos recursos humanos para resolver os seus problemas, seguindo a orientação de Deus. E é isso que o Senhor está falando para você nesta noite. Siga a orientação de Deus. Tem um problema para resolver? Siga a orientação de Deus. Pare com esse negócio de fazer as coisas segundo a tua maneira. Para com esse negócio de fazer as coisas porque você era assim. Para com isso. Você era assim. Agora você é uma ungida, é um ungido do Senhor. Você é separado por Deus. Você foi chamado pelo Senhor. O Senhor trouxe a libertação para a tua vida. Você tinha um antigo jeito, que era dos teus pais, que vinha uma herança, que de repente era uma herança de comportamento ruim, um mau temperamento. Agora você precisa herdar algo que vem do teu Pai agora, Pai Celestial. Um comportamento divino, uma reação divina. E para isso você precisa se submeter a Deus. A paz é uma condição preciosa que o inimigo tenta roubar de você. E muitas vezes você não tem confiado no Senhor e tem partido para a resolução de problemas com falta de recursos humanos. E é exatamente nesse instante que tem começado o teu fracasso. Nada dá certo, porque você só tem usado mão, lançado mão do que é teu. Então não viva uma vida de desespero. Viva uma vida de esperança no teu Salvador. Treine os teus olhos para enxergar a fidelidade de Deus, para enxergar Deus cuidando de você, Deus tratando cada situação. Pode estar fora do teu controle, mas não estará fora do controle de Deus, porque Ele é Senhor da tua vida. Para terminar, queridos, quando nós éramos adolescentes, nosso pai tinha uma moeda lá em casa, de cana, eu assim lembro também. Não era elétrica, irmão, manual, 3 bolinhos desse tamanho aqui, uma manivela toda enferrujada. E a gente tinha lá, como o irmão falou, uma suqueira só de cana, e a gente aproveitava para fazer cana, caldo de cana. E a gente botava aquela cana, passava uma vez, e a gente achava coisa boa, saía aquele caldinho bom. Aí meu pai falava, toca. A gente dobrava a cana, passava mais uma vez, aí saía aquele som. A gente olhava, agora acabou, tá bom. Aí falava, tosse. Já passou uma vez, já dobrou, agora tosse. Irmãos, quando tossia, a gente fazia uma força, mas ia até o final e ainda saía caldo. Você é esta cama. O inimigo está achando que não vai tirar mais nada, não tem mais nada aí. Talvez não tenha nada de homem, mas tenha muito de Deus, e é isso que vale a pena. As situações da vida te apertam, te torcem, te dobram, mas Deus sempre vai fazer com que saia aquela unção, e quanto mais aperta, mais unção vai saindo, porque você tem a presença de Deus. Foi isso que eu vi aqui nesta noite. Pode vir. Vem, ministério. Cada um desses, vou falar meninos e meninas, né? São homens e mulheres, tem sido apertados por Deus. Não sei, semana passada? Foi semana passada? Semana passada tinha 1,5. Né, gente? Estava difícil semana passada.
Mas quando você olha a história deles, você vê exatamente isso. O inimigo aperta. O inimigo busca jogar para baixo, busca trazer a derrota. Mas o Senhor tem atuado na vida deles. E é esse Deus que quer atuar na tua vida também. Mas você precisa abrir os seus olhos espirituais e enxergar aquilo que está além do alcance dos homens e ver Deus atuando, porque Ele está atuando na tua vida. Ministério de louvor. Como eu amo os momentos que eu
te damos a Ti como Senhor das nossas vidas. Que o Senhor leve o teu povo para os seus lares, debaixo da tua paz, da tua presença. Que o Senhor dê a todos uma semana de bênção, Deus. E faça do teu povo um povo abençoador de vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vilhena e seja com todo o seu povo espalhado